ele fez com José. Essa é a esperança do crente. Amém. Amém, irmãos? Eu estive agora 3 anos em uma igreja, só sentado, por 3 anos. Nessa igreja eu não tive a oportunidade nem de dar a paz do Senhor aos pastores. Mas Deus me mostrou muitas estratégias, que eu acho que é o que está faltando em nós, né, nos últimos dias. E nós crentes, nas pessoas que se dizem ser filhos de Deus. Obrigado, irmão Fábio. Nós precisamos ter estratégia de guerra. Se você não vai ficar para trás. E durante esses 3 anos eu não sabia o que era que eu estava fazendo ali. Mas hoje eu sei, eu observo o que eu estava fazendo sentado naquele canto. Hoje à tarde mesmo eu conversava com um irmão e dizia assim: irmão, nós temos muitos backs vocais, nós temos muitos grupos de pessoas que cantam. Por que é que nós não estamos se unindo para fazer um trabalho diferente, para a gente não comer feijão com arroz todo dia? Aí eu chego aqui e vejo, né, já 2 meninas, filhas da casa. Olha como é gostoso. Porque assim, irmão, quem abre as portas para quem chega é quem está. Às vezes a pessoa fica sentada ali porque você que está aqui não abre as portas. Está com medo de quê? Se a guerra é contra o inimigo da nossa alma, é ele que tem que temer a nós. É ele que tem que temer. Não é nós que temos que temer a ele. Outro dia eu estava em casa orando, minha esposa saiu com a pastora para visitar. Quando chegou, a minha esposa foi assim: a irmã fulano de tal diz que se não fosse por aquele culto de senhora, aquele dia seria o último dia dela na igreja. Olha aí. Aí a gente começa a ouvir os crentes passar por lutas, e a gente sabe que a luta vai para o vale, ninguém vai para uma... Daniel foi levado para a Babilônia. Foi ele e mais seus 2 companheiros. Eles foram para lá para ser cativo? Sim ou não? Sim, eles foram para ser cativo. Mas Deus estava preparando lá no cativeiro a defesa do povo de Deus. Porque olha o que é que ele foi. Olha a importância dele. O que é que eu quero dizer para você? O que você está passando é Deus colocando você em um local, em uma situação, para com que você possa, lá na frente, ser uma defesa do povo de Deus. Porque Deus prepara as estratégias de guerra. Agora cabe a mim e a você entender. Está entendendo? Às vezes você, a luta está tão grande, eu vou abrir, eu vou sair, eu vou embora. Não, fica lá. Fica lá que Deus está te forjando, está te preparando, está criando em você uma força, uma capacidade, para mais tarde tu olhar para trás e dizer assim: poxa, se eu não tenho passado por isso. Então desistir, olhar para trás, irmão, é só para olhar, para ver de onde nós saímos. Olha para trás só para dizer assim: Senhor, eu saí de lá. De lado, a olhar para os covardes, que não te acompanharam, que não abriram as portas, que não deram chance. E olha para frente, para ver onde tu vai chegar. Amém? Então, estratégia de guerra é algo que está faltando dentro de nós. Eu estava observando, hoje vocês vão ouvir um pouco, irmão, porque eu estou com 3 anos e 3 meses que não prego. Então, está vazando pelo ladrão. Quem está disposto a ficar comigo até amanhã de manhã? Eu estou brincando, irmão. Calma. É pouco, é rápido. Olha, eu estava observando as estratégias de guerra dos homens, dos homens que
da Bíblia, as histórias, o que eles têm para nós. Eu estava olhando no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 36. Nasce o pior rei da época. Você fica só escutando para você tirar do que eu vou passar para você hoje. Não precisa nem você me acompanhar. Depois eu vou dar aqui uma introdução e depois nós vamos entrar na palavra. Eu estava observando no capítulo 36 de 2 Crônicas, está lá o pior rei da época. O rei a qual... Deixa Deus escolher as tuas escolhas. Está entendendo? Porque o pior rei da terra, chamado Manassés, começou a reinar no capítulo 36 de 2 Crônicas. Ele começou a reinar com 12 anos. Foi o que esse cara foi fazer. Esse cara começou a viver mais 15 anos. Não, ele já ia morrer. Quem foi o rei? Ezequias. Me ajude a pregar. Viu? Ezequias recebeu a sentença do profeta Isaías, que ia bater a sua caçuleta. Mas ele, como crente, assim como você, assim como eu, encostou a cara sobre a parede e conversou com Deus e pegou 15 anos de bônus. Só, irmão, que nesses 15 anos nasceu Manassés. Manassés, o cara era incrédulo, está entendendo? Qual é o seu signo? Quem tem signo aqui? Levante assim a mão. Tem alguém ainda que tem signo? Câncer. Manassés começou, primeiramente aos horóscopos, depois a Umbanda, a Quibanda, e aí foi se enrolando e se envolvendo, e foi para a idolatria, e foi desfazendo os altares do pai dele. O pai dele, um crente, que com tanta convicção, com tanta certeza e tanta responsabilidade, ele achou de bom grado de chegar para Deus, criar uma estratégia de guerra e dizer: Senhor, me concede mais algum tempo. E Deus deu. Mas tem uma coisa boa. Manassés agora, está entendendo? Ele começa a passar os seus filhos, no fio da espada. Quando é que um crente passa um filho no fio da espada? Quando o crente sai da igreja, irmão. Quando o crente vai para o mundo. Quando o crente deseja participar daquilo que ele não é mais para ir para lá. E olha, a semente dele está sendo passada ao fio da espada. Ele está sendo um Manassés sem se sentir, sem querer. Mas graças a Deus, diz as Escrituras Sagradas, no capítulo 36 de 2 Crônicas, que mesmo Manassés, ele foi levado que nem um boi. Uma argora no nariz, arrastado para a Babilônia, e todos os seus liderados iam com ele. Mas veja bem, olha a estratégia de guerra que nós devemos ter. Lá, ao chegar lá, Manassés ajoelhou-se perante os seus liderados. Olha, quem é o líder? Quem é o líder que está disposto a se ajoelhar na presença dos seus liderados, se humilhar, chegar a uma posição de dizer: aqui estou eu, Senhor? Manassés fez isso, humilhou-se na presença de Deus. E sabe o que foi que Deus fez? Restaurou o reinado dele em um só dia. Então, irmãos, hoje eu quero aprender juntamente com vocês, porque o que Deus me concede, eu entendo de uma maneira, mas muitas das vezes a gente se esforça, vocês não sabem quanto que aqui é difícil. Por isso que as pessoas dizem assim: rapaz, eu estou nervoso, eu estou isso. Olha, se fosse só nervosismo, era pouca coisa. O problema maior é você estar cheio e você entender e não poder transmitir, irmão. Fica que nem uma TV. Um escravo. Aí Deus vai lá, porque sabe de uma coisa? Então Manassés foi restaurado. Então, esta noite, eu pude contemplar que eu vinha pedindo ao Senhor: Senhor, eu não quero mais ouvir. Eu não quero mais ouvir. Se possível for, fortalece o crente. Não deixa ele desistir no mundo espiritual. Nós sabemos que nós vivemos dois mundos. Nós temos o mundo terreno e temos um mundo espiritual que nos cerca, que participa na mesma hora de um mundo terreno. O mundo espiritual está na vida do crente.
Porque o crente, se ele ficar só aqui na terra, ele vai pensar só em dinheiro, só em casa, só em carro, só nos bens, e esquece da parte espiritual. Mas quando ele está ligado nos dois mundos, ele está participando dos dois e desejando mais vir do céu. Porque o que vem do céu, irmão, não se estraga. Amém? Partindo para a perseverança, eu pude ver em Deuteronômio, quando começou a situação em que Jesus terminou. Que é o que, pastor Salles? A morte de cruz. Deuteronômio começa que todo aquele maldito, todo aquele assassino, ladrão, eles eram crucificados na porta da entrada da cidade, exclusivamente para as outras pessoas observassem e não atentassem a querer ser também igual a eles. Então ali era como um exemplo. É tanto que eles passavam 3 dias. Nesses 3 dias, irmãos, eram os dias de muita perseverança dos pais daquelas pessoas que eram crucificadas. Os pais ficavam no primeiro dia. Ali a pessoa era crucificada, ficava ali na porta da entrada da cidade, mas a família não podia mais encostar. Mas muitas das vezes, possibilidade daquela pessoa ressuscitar. Tudo que a Bíblia tem é para... Mas quando ele chegava lá, aí estavam os abutres, comia só sem poder ir até aquele filho, mas o pai, eu creio que o meu filho vai viver. Já sem olho, já sem massa cefálica, já estava em estado de, antes da putrefação, pastor Tiago, no terceiro dia, arruinando, aí vinha a hiena. Antes da hiena, ainda tinha um outro pássaro, que ele abria o estômago e tirava todas as vísceras. Tirava as vísceras, comia tudo, e aí era quando a carne começava a entrar em decomposição, aí vinham as hienas, e o pai lá, acreditando que aquela pessoa ainda viesse reviver. Depois desse pássaro vinha as hienas, que é em forma de raposa, cachorro, e comia toda a carne. Comia toda a carne mesmo, deixava só os ossos. Mas no 4º dia, irmãos, que aí já não estava mais crucificado, os ossos já não tinham caído, aí chegava uma ave chamada fibroso. Elas se alimentam de medula óssea. Agora, imagina o que era que ia acontecer. Quebrar osso por osso. Tirar toda aquele tutano, Esbagaçava tudo. Pastor Salles, o que é que o senhor está querendo chegar? Eu estou querendo chegar em Ezequiel, capítulo de número 37, para você saber por que aquele vale foi pronto. Porque a gente pensa que o vale de Ezequiel, capítulo de número 37, abra sua Bíblia aí agora. Para chegar a esse ponto do vale, passava por todos esses animais, passava por toda essa destruição, para chegar a esse ponto. E a gente ficar a observar, porque, irmãos, que nós precisamos ter uma convicção de que nada está perdido. A estratégia que Deus está querendo colocar em mim, a gente só vê os testemunhos, irmão, assim um pouco açoitado, o negócio não está bom, o negócio está ruim. A coisa não está fácil, é difícil você... Até estes ossos, respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes,
ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Amém, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. Esses ossos estavam esmiuçados, porque o fibroso que se alimenta da medula óssea espatifava. Antes de eu estudar essa questão, eu pensava que a canela vinha para o joelho, né? O joelho na coxa, a coxa, né? E aí sucessivamente. Não, irmão. Estava tudo a bagaceira só. Estava sequíssimo e quebrado. E o que mais me chama a atenção, que na hora que começou o ruído, que começou o barulho, não se batia um no outro. Cada um estava a sua posição. Como é que está a tua vida? Como é que estão os teus pensamentos? Como é que estão as tuas estratégias? Estando esbagaçado, só os cacos, Deus ainda usa caco. Ele usa caco, ele junta caco, ele pega o caco e faz o caco ficar novo. Foi isso que me deu força, irmão. Você está pensando que eu não quis desistir? Você sabe por que eu não desisti? Você sabe por que eu estou aqui? Porque o diabo não me quer mais. Satanás me rejeitou. E vai me rejeitar também. Eu comecei a entender isso, irmão, porque a minha mocidade, eu era baterista de Satanás. Eu rufava os tambores da Umbanda. Eu não tinha conhecimento de Deus. Eu era um homem que bebia no gongá, porque na macumba é gongá, aqui é altar. Eu rufava os tambores. Eu não tinha conhecimento. Mas um dia eu aceitei Jesus. 1988, levanta a mão da minha mãe numa campanha, meio de rua. Aí o pastor disse: aqueles dois ali. Eu digo: não, só ela, eu vou depois. Naquela hora Deus pegou minha mãe, mas me pegou também, porque eu fui atrás das namoradas, e de rufar, e de beber, e de fumar, lá na casa do inimigo. E tudo deu errado. Olha, quando um crente chega no terreiro de macumba, o espírito não baixa, viu? O trabalho não anda. E quando ele é detectado, ele é... Quem já andou aqui, irmão, em Umbanda? Pode levantar a mão, não tenha medo não. Você já foi, você já não é mais. E você vai ser jogado para fora. É a mesma coisa de hoje. Desistir jamais. Não desista. Passe. Aguente, suporte, segure na mão de Deus, porque Ele está com você. Mas eu já não durmo mais, eu passei vários dias assim. Mas eu não aguento mais, eu também. Mas para onde irei eu? Segundo Marcos Antônio canta e diz: para onde irei eu? Se Jesus é o caminho, para onde irei eu? Se Jesus é o caminho e o diabo vai por ali, vai por acolá, não, já onde irei eu? Volta para onde tu está. Não, eu quero é o Senhor, porque é onde eu encontro paz e alegria. Estratégia de guerra, o crente tem que ter com ele. Se você não estiver estratégia de guerra, se você estiver pensando que só o seu beabazinho aqui, está entendendo? Só o que você sabe fazer, só o que você já aprendeu, tá bom?
você vai cair na posição daqueles 2 discípulos que iam descendo de Jerusalém para Emaús. Qual era a situação deles, pastor Salles? A minha. Formado em teologia, bacharel em teologia, crente há muitos anos, pastor, cuidando da vida dos outros, quando pensei que não estava enrolado com Satanás. Enrolado. Sabe por quê? Porque tinha dentro de mim bezerro vivo. Tem bezerro vivo dentro de você? Porque se tiver, procure matar. Tinha bezerro vivo. Minha mocidade envolvido com droga, envolvido com muita perdição, com muita coisa, músico da noite. Conheci todo tipo de droga, mas não conhecia a cocaína. Depois de velho, depois de crente, depois já, pode-se dizer de sem vergonha, aí vou querer conhecer. E me envolvo. E me atolo. Sabe o que foi que Deus fez? Um certo dia, eu ligo para o traficante, só olha, traz uma mercadoria aí para mim. O traficante foi e disse, pastor, o senhor não leva mal não? O que foi? Ontem, eu fui para a igreja, traficante. Eu, minha esposa, meus filhos, minha mãe, nos reconciliamos e eu não quero mais isso na minha vida. E eu estava envolvido com essa situação, sabe por quê? Porque todo dia ele ligava, era ele que incentivava. E eu, o bezerro estava vivo. Tem bezerro vivo, irmão? Porque você sabe, por que você está perguntando do bezerro, pastor Salles? Porque aquele povo lá no deserto, que viram tudo que Deus fez por ele, tudo mesmo. E aí Moisés agora sobe, para poder buscar as tábuas, e buscar o recado de Deus, só porque ele custa um pouquinho, o pessoal faz o quê? Um bezerro. Aquele bezerro estava ou não estava no coração daquele povo? Um muçu, um cara, podia ser o que fosse, mas o que estava vivo era o bezerro. E se tem bezerro vivo na sua vida, procure tirar, viu? Eu não estou aconselhando ninguém para o mundo, eu estou aconselhando você matar o bezerro, porque não adianta andar de trás de uma cortina. Você pode ser o que for, mas de trás de uma cortina, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque esse Deus é poderoso. Sabe por que a igreja às vezes é fraca? Sabe por que a igreja às vezes sofre? Sabe por que a igreja às vezes não avança? Por causa do bezerro. O caba não pode ver uma menina bonita que chupa logo cana. A mulher, também nas suas falhas, que nós somos seres humanos. O que é que Deus está querendo de mim, de você? Sinceridade. Saia de trás da cortina, ande às claras, não se usa mais véu. Moisés ainda usou véu lá na frente, mas só para esconder, porque a glória do Senhor tinha saído e ele não queria que a igreja percebesse. Ele usou véu quando a glória estava grande e usou véu quando... E o povo? E hoje não está diferente, irmãos. Hoje a coisa não está diferente. Nós estamos em cima dos púlpitos, nós estamos fazendo a obra, nós estamos buscando pessoas lá fora que estão passando fome, estão passando necessidade, mas muitas das vezes nós estamos querendo aparecer aqui. Não faça nada por vanglória. Deus não responde, Deus não aceita, Deus não quer, Deus não abençoa, e tu ainda fica liso porque tu está dando tudo que tu tem. Mesmo que tu arrume, mas se tu fizer por vanglória, tu vai passar embaixo, porque essa cortina Deus já rasgou.
Mas, pastor Salles, a vida está tão dura, está tão difícil. Ele livrou Daniel da cova do leão. Ele livrou eles três da fornalha de fogo. Então, por que que eu e você estamos querendo ser escape? Estamos querendo não passar por dificuldade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui em uma certa igreja e eu vi um pastor falando, que o crente gosta muito de contar esse testemunho, que perguntando para o outro: irmão, você já passou a prova do cuscuz? Era cuscuz de manhã, era cuscuz no almoço, era cuscuz na janta, era cuscuz, e foi uma área de desemprego, foi muito cuscuz que o irmão estava perguntando para o outro. Aí o pastor virou-se: e o da água, irmão? Você já passou a prova da água? Aí o outro perguntou: e como foi? A gente chegava em casa depois do culto, não tinha nada, só tinha água, a gente tomava um copo d'água, e a fulano tomava outro copo, e a gente ia dormir de bucho cheio. E o que é isso, irmão? Era motivos para com que eles desistissem, não era? Era motivo para desistir. Vai para a igreja, serve ao Senhor, é crente, homem de Deus, mulher de Deus. Por que está passando por esse perrengue? Porque Deus quer. O que tem lá na tua casa, o que tem lá no teu mantimento, é para tu dizer todos os dias: muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Seja o que for. Eu mais essa nega veio aqui, passamos nada não, só uns 8 meses, só no pé de galinha. E ainda era porque uma irmã, olha aí, uma irmã que morava vizinha a gente, assava frango numa churrascaria do irmão dela, e Deus tocava no coração dela, e todo dia ela nos dava 1 quilo, meio quilo, de pé de galinha. Era pé de galinha cozido, pé de galinha assado, pé de galinha frito, pé de galinha milanesa, pé de galinha de todas as maneiras. E hoje nós briga por o pé de galinha ainda. É o pedaço que nós mais gostamos. Quando compra um frango, separa logo: esse aqui é o teu, esquerdo é teu, direito é meu. Sabe por quê, irmão? Porque até hoje nós somos gratos pela providência que Deus tomou na nossa vida. Você é grato pela prova que você passa? Você é grato pela providência que Deus está preparando para você? Agradeça. Olha, Ele vai abrir porta, porque Ele já abriu e Ele abre mais. Costuma dizer que o nosso Deus não é gente. Terça-feira o irmão estava pregando aqui, e aquela passagem que ele prega, ela me chama muita atenção, muito mesmo. Por quê, pastor Salles? Porque lá está a providência do céu, que o crente escuta. Você está sentadinho aí e escuta a providência do céu. O irmão falou: foi morto Tiago, Pedro foi preso, né? Os anjos, providência do céu, vieram até a cadeia, providência do céu, e resgataram Pedro, providência do céu. Aí o crente disse assim: mas tudo isso é providência do céu. Vê se você... Mas está me faltando emprego. Será que vai vir um anjo fazer essa mesma coisa? Mas está alguém na minha casa enfermo. Será que vai vir um anjo? Aí começam as indagações de tal maneira que você até a providência, porque tu não observou naquela passagem a providência da terra. E tem, pastor Salles, tem. Quando o rapaz terminou, eu juntei ali, até eu, pastor Tiago, mas você disse: rapaz, vocês observaram a providência da terra? Qual é? Que naquela época, já existia controle remoto. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que os portões eles iam passando e os portões iam se abrindo. Ninguém abria os portões. Sabe para que é que Deus permite que essas coisas aconteçam? Naquela época,
Vamos dizer assim, ó, essa parte aqui é providência do céu e essa parte aqui é a providência da terra. Então, o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo, a dificuldade que eu estou passando, vai ter fim. Amém? Tem que ter fim, irmão. Ninguém vive só na sola, não. São momentos, são dificuldades, são coisas que nós precisamos entender que Deus está agindo da mesma maneira que Ele agia no passado. Está ruim? Segura aí um pouquinho. Ai, pastor, eu não quero mais vir à igreja. Eu hoje era, se não fosse isso, eu sei que isso é da gente. Mas diz assim, ó, Senhor, eu te louvo, porque mais um dia eu passei nesta terra. Você sabe qual é a minha maior alegria, irmão? Minha maior alegria, como um líder comunitário aqui dentro dessa cidade, aqui eu trabalho já há 26 anos. 26 anos com vida, está entendendo? Com casais, com jovens. Esse aqui foi o nosso último retiro aqui, ó. 149 jovens. Aqui, ó. Nós fomos uma coroa nessa cidade. E Deus mandou eu vir para cá de novo. Sabe para quê? Porque Ele disse, filho, vai ver o que eu vou fazer e vou coroar novamente Pajuçara com a igreja bíblica renovada Ágape. Mas eu vim também para dizer que precisamos ter estratégia de guerra. Se você está no ministério, abra a porta para quem chega. Procure os talentos. Procure quem toque, procura quem canta, procura quem testemunha, procura quem prega, procura. O pastor está fazendo isso nas terça-feira e você está parado no seu ministério e está dando feijão com arroz. E é por isso que as cadeiras estão vazias. Estratégia de guerra, vai buscar pessoas. Estratégia de guerra, procura talento. Estratégia de guerra, faz com alguém, porque quando Ele mandou, Ele disse, vai de dois, vai de dois, vai de dois. Não tenha medo, vai de dois. Sabe qual é a minha maior estratégia de guerra? É que você seja melhor do que eu. Tem pessoas que parecem que têm medo de chegar alguém melhor. Que é isso, irmão? Há 26 anos eu observo isso dentro das igrejas. Crente tem medo de ser ofuscado. Não sei por quê. Porque quando Deus quer, Ele passa o cerol e bota outro. É do jeito dele. Não adianta você se prender, não adianta você fechar a porta, não adianta você querer calçar. Não! Abra as portas para você ver esse lugar aqui. Olha, ministério de louvor, sobe 2, 3 pessoas, vai subir 8, vai subir 10, vai subir 12, a oferta aumenta, o pastor consegue comprar microfones bons, Shúrio, que nós tínhamos era Shúrio aqui. Na época, R$2.500 cada microfone desse. Se ele fez, para mim ele faz. Para quê, irmão? Ei, vamos convidar. Se você está uma terça-feira, o pessoal gosta. Não sei se vocês observaram. Quando eu comecei aqui no mês de janeiro, a minha esposa nem vinha ainda comigo na terça-feira. Disse, minha filha, eu vou para terça-feira. Deixa eu dar uma estratégia de guerra a você. Por que terça-feira? Porque terça-feira, para muito crente, é chamado crente sofrido, o culto sofrido. Não vou não, o culto hoje é sofrido. Quando não dá 6 da meia dúzia, aí o que eu faço? Eu cheguei aqui, eu vi domingo bom, eu vim quinta-feira melhor, mas terça-feira eu vi um negócio. Rapaz, o negócio está sofrido. É na terça-feira que eu vou montar a minha estratégia de guerra. Aí apareceu um cozinheiro, aí já faz um cuscuz, aí já faz um caldo. Eu não pedi não, nem o pastor Tiago pediu não. Deus enviou, é Deus.
Você tomar um caldo da mão desse homem aí mesmo, você está tomando da mão do Senhor. Viu? É porque foi chamado, irmão. Quando Deus manda, ele se responsabiliza. Viu? Aí eu comecei a ver o culto de terça-feira melhorando. Daí a pouco apareceu no culto de terça-feira um segundo baterista. E eu amei quando eu olhei a filha da pastora. Ei, irmão, é para ter baterista aqui em fila. Porque já teve. Aonde Deus já operou, aonde o caminho está aberto, irmão, é muito mais fácil de que começar tudo do zero. Agora eu preciso crer, eu preciso me erguer, eu preciso saber, eu preciso pedir, eu preciso confiar, eu não preciso estar, eu não vou hoje não, porque hoje o culto é sofrido. Sofrido é você. Sofrido é você. Aí você não sabe por que é que Deus não está operando. Ai, pastor Salles, e Deus só opera se eu estiver na igreja. Não, Ele opera aonde quer que você possa estar. Mas caminhar para a igreja é um ato de fé. Caminhar para a igreja é uma responsabilidade. Caminhar para a igreja é algo gostoso. Caminhar para a igreja é tudo que o crente precisa. 2002. Estava na Assembleia. Saiu uma escola bíblica dominical. Uma revista. E essa revista falava do ferro no fogo. O que é o ferro no fogo, irmão? Você apaga todo esse ambiente, ele fica super escuro. Você é capaz de titubear, bater nas cadeiras, não é isso? Mas você pode ir ali no fogão, pegar o ferro, esquentar no fogão, e ele ficar bem vermelhinho, e você vir, e ele clarear, e você chegar naquela porta sem bater em canto nenhum. Amém? Mas quando for chegando lá, que ele se distanciar do fogo, ele vai esfriando e as trevas vão chegando. Isso é a caminhada do crente longe da igreja, irmão. Você está na igreja, você está fogo puro. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você tem um pastor que traz uma doutrina maravilhosa. Uma doutrina dentro das escrituras sagradas, lhe ensina, lhe fortalece. Mas aí você passa 15 dias sem vir à igreja. A comida saiu no ralo. Aquilo que o teu espírito alimentou-se. Então, tudo isso, irmão, é estratégia de guerra. Coisa simples, é simples. Essa palavra que eu estou trazendo aqui hoje, pastor Salles, o senhor já falou muita coisa, mas eu estou sempre dizendo que o que eu estou falando é estratégia de guerra. É coisa que Deus está querendo chamar você. Deus está querendo trazer você para perto dele. Ele quer lhe apertar. Por que ele nos compara com uma flecha na aljava? Salmos fala. Como uma flecha na aljava de Deus. Porque o flecheiro, irmão, que é Deus, quando ele usa eu e você como uma flecha para atingir uma vida, e buscar alguém, trazer alguém, ele pega o arco, ele pega a flecha, mas quando ele puxa a flecha, ele puxa para perto do coração dele. Quando ele te usa, quando Deus te usa em algum local, lá no teu trabalho, lá na tua casa, pertinho de onde quer que tu possa estar, antes dele te usar, ele te traz. Ele traz para perto do teu coração, para o coração dele, para dizer para ti: olha, meu filho, eu ainda te amo. Eu ainda estou na sua vida. Voltando para o texto, a gente pode observar que mesmo em meio à destruição, mesmo em meio à destruição do abutre, a destruição da hiena, a destruição do fibroço, mesmo os ossos ressequidos, mesmo o pai não ter visto o filho se levantar, mas aí Deus concede que, quando Ele quer,
Ele usa. Ah, pastor Salles, eu estou quebrado. Passei por situação agora que difícil. Eu quero dizer uma coisa para você. Não tem nada pior de que você estar nas garras do inimigo da nossa alma. Como eu estava falando para você, e o bezerro que vivia vivo dentro de mim, ele renasceu, ele me maltratou, ele me prejudicou, ele fez coisas horrendas. Mas quando, aquele dia em que eu liguei, estamos nos braços do Senhor. Sabe o que foi que o Espírito Santo falou dentro do meu ser? O que é que tu está fazendo aí? O que é que tu está fazendo aí, meu irmão? Irmãos, eu não me vanglorio com isso, mas eu fico feliz. E às vezes eu pergunto ao Senhor: Senhor, será que foi necessário eu descer às profundezas da miséria, da desgraça, para poder uma família vir para a tua casa? Tão firme. 14 anos que estão juntos, vão casar, agora o pastor vai casar, vai batizar, tão firmes na casa do Senhor. Mas eu poderia ter morrido. Mas qual foi a estratégia de guerra, pastor Salles? O bezerro morreu. E quando o bezerro morre, dentro de um ser humano, o ser humano volta a adorar a Deus. Quando você passa por uma dificuldade, quando você passa por aquela situação que alguém pode olhar na sua cara e dizer assim: mas tu não é pastor, tu não é crente. É bom que diga. Sabe por quê? Porque quando tu se levantar, tu vai se levantar com bastante convicção e certeza que não tem um outro lugar a não ser a casa do Senhor, os pés do papai, e dizer: pai, é contigo agora, faz o que tu quiser. Em tão pouco tempo, Deus me deu a oportunidade de conhecer a morte. Me acidentei, minha esposa ao meu lado, ela falava e a voz dela ia se distanciando. E naquele momento, irmão, naquela hora ali, a gente estava indo a uma ceia do Senhor. Mas naquele momento a minha mente voltava uns meses atrás. E eu dizia: Senhor, se eu estivesse daquele jeito, como seria? Mas aí Ele colocava a alegria no meu coração, eu levantava as mãos para cima e dizia: Senhor, pode me levar. Ela dizia: para com isso, para com isso. Não, minha filha, você não sabe o quanto eu estou feliz, quanta alegria. Gente, se morrer em Cristo for daquele jeito, eu não estou preocupado por hora nenhuma. Aí eu ouço o crente, irmão, dizer que ele não vem agora, que ele não vem buscar agora, ainda tem filho para criar, ainda tem carro para comprar, tem casa para fazer. Ei, o que tem lá é maravilhoso! Ou você está pensando que é ouro e cristal, como a Bíblia diz? Cristal é porque a minha mente, a tua mente é pequena. Aí ele ilustra com o que tem de melhor na terra, que é para poder a nossa mente, está entendendo? Entrar em sintonia. Porque se for dizer mesmo que tem no céu, faz igual um amigo meu que estava num culto de jovem, e o pregador pregando, e trouxe uma palavra lá e um incentivo, não sei, porque o intuito de um líder
é incentivar a você a ter uma vida nova. E lá ele pregando, quando ele estava pregando, esse meu amigo disse que quando olhou, os jovens estavam tudo no chão. E só ele estava em pé. Ele disse, foi, pastor Saulo, eu também me joguei. Pulei. Do mesmo jeito era se eu e você soubesse o que é que tem preparado para nós. Mas não estava nem aí mais para carro, nem aí mais para emprego, nem aí mais para nada. A gente ia somente pedir a Deus o que Ele tem para nós. Agora, como tem ainda muita coisa para a gente fazer, que é o que eu entendi, que eu pensava, que eu estava no final da avenida, que a nossa vida é uma avenida, irmão. Essas jovens que cantaram aqui hoje, elas estão começando, entrando na boca da avenida. Mas um camarada que nem eu já estou do meio da avenida para frente. E eu pude entender que a vida tem 3 posições. A primeira, até 25 anos. A primeira fase. Eu entreguei nas mãos de Satanás. Entrou a segunda fase de 25 anos. Eu ainda teimei. Vim aceitar Jesus, voltar para Jesus com 33. Segurei de 33 até 57. Chego com 57 anos, na segunda fase da minha vida, quero entregar de novo a Satanás. Sabe o que é que Deus diz? Se for, não volta mais não. Eu não sei por que é que tem gente que acha que fora do lugar vai fazer alguma coisa. Sabe o que foi que eu fiz? Determinei, papai, só falta um restinho da terceira fase. Não queira viver mais do que isso, não. A Bíblia diz que é só até 75. De 75 para lá você fica com um celular. É só bônus. Só fadiga e canseira, meu. Aí o que eu disse para Deus? Pai, eu fui atrás de Satanás. Eu fui atrás do mundo. Eu fui tentar ser o que eu era. Mas eu pude observar que o meu lugar é aqui, pois os últimos dias, essa reação que tem até os 75, e se o Senhor quiser, depois dos 75, me dar algum bônus, eu quero entregar nas tuas mãos. E quem está na primeira fase, antes dos 25, e quem está na segunda fase, antes dos 50, e quem está na terceira fase, não tutubie, não vacile. Sabe por quê? Porque só presta se for com Ele. Só tem alegria se for na presença dEle. Então, se Ele nos trouxe para cá, se Ele nos deu a oportunidade, se Ele está conosco, foi porque Ele já tinha escrito a tua história. Você pode dizer assim, ó, com você mesmo, porque tem pessoas, irmão, que não entendem, não sabem por que é crente. Se pegar a igreja e começar a perguntar, irmão, por que você é crente? Qual é seu ponto de vista? Qual é a sua ideia? O senhor é salvo? O senhor é salvo? Tem crente que não sabe. Ainda está aluado. Mas o que é que nós temos que entender? É que há uma escolha antes da nossa. E essa escolha foi feita por Ele. Foi Ele que nos escolheu de maneira especial. Você sabe por que você é crente? Porque Deus quis que você estivesse aqui na presença dEle. Ei, isso aqui é uma dádiva. Isso aqui que nós estamos vivendo, mesmo ao caos, mesmo à dificuldade, mesmo tudo que nós temos que passar e encarar, nós temos que entender que foi Ele. Ele pegou nós lá fora, só o caco. Ele pegou nós lá fora, sem vida. Ele pegou nós de uma maneira
difícil, mas Ele já tinha nos escolhido. Eu não estou aqui pregando predestinação, eu estou pregando aqui amor, amor de Deus. Começa, sabe como, irmão? Você sabe qual é uma estratégia que Deus concede ao nosso coração? Todo crente conhece de có e salteado João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O crente sabe que foi chamado por motivo do perdão, mas é a única coisa que o crente não tem. Pisa no pé dele, faz alguma coisa com ele. Oh, Jesus, vai sofrer muito mais do que... Mas vem do perdão, mas vive por causa do perdão, mas aceitou Jesus porque Jesus perdoou. A vida é voltada espiritualmente em cima do perdão, mas materialmente eu não... Ai, meu Pai, eu vou parar. Amém? Então, o conselho que eu dou a você: crie estratégias de guerra. Mas não é contra a igreja, não é contra o pastor, não é contra seu vizinho, é contra o inimigo da sua alma. Não tenha medo, se deleite nos braços do papai. Não tenha medo, não tenha medo. Pai, é tu, e depois de tu é tu de novo, e eu estou contigo, e quero viver contigo. Pronto. Mas está ruim, amanhã de manhã nem café tem, não tem problema, pai, mas eu quero amanhecer contigo. As portas estão fechadas, os cartões estão tudo estourados, tudo está de água abaixo, não tem problema, pai, mas eu ainda tenho tu na minha vida. É isso que Deus está querendo, essa é a estratégia. Não tem, mas Deus está provendo, vai ter a hora. Por isso que eu gosto de dever a rico, não gosto de dever a pobre não. O pobre está na minha porta. E aí, pastor Sala? Não tem hoje não. Gosto de dever a rico. Tá bom, deu certo. A intenção é de pagar. A intenção é de cumprir com os meus deveres. Mas existe momento que só Deus na causa, irmão. Está uma estatística de 49% de brasileiro ferrado até os dentes. Trocaram aí os homens, 6 por meia dúzia, a coisa está pior do que o que estava. O cara que é chamado pai da pobreza vai matar os pobres tudinho. E de fome, que um ovo já é R$1. E aí? Eu vou esperar por um ou por outro? Ou que Deus, ou que venha nascer outro daqui a 4 anos? Não, irmão. Só tem um papai, só tem um papai, só tem ele. Eu amanheço o dia, Senhor, é hoje. Anoiteço, Senhor, é hoje. Acordo às vezes à noite 3, 4, 5 vezes. Senhor, é contigo. Estratégia de guerra. Confie nesse Deus. E abra seu coração. Abra sua confiança. Abra a sua guarda. Arranque a porta, portal, fechadura. Arranque tudo. Deixe o Espírito entrar. Deixe o Espírito Santo te envolver, cuidar de você e fazer com você o que você não está podendo fazer. Amém? Ficamos de pé. Eu quero orar, agradecer a Deus. O que você não pôde entender, pergunte ao papai. E tudo o que eu lhe peço, em nome de Jesus, não baixe a guarda. Satanás, a partir de hoje, ele não pode mais
mudar a tua fé, o teu pensamento. Está desempregado? Um emprego que tu nunca teve na vida, Ele é capaz de te dar. Não tem nada em casa? Te preocupa não. Tu vai amanhã ter para abençoar quem não tem. Está enfermo? Confia na cura. Fui canceroso por vários tempos. E depois que eu vim para os pés do Senhor Jesus, nunca mais o tumor nasceu. Nunca mais. Eu operei 4 vezes. Essa perna já era dormente. Olha, agora só não está dando para correr nem atrás de um ônibus, porque eu estou pesado. Mas Ele me curou. Ele tem feito coisas tremendas na minha vida. Tem me dado filhos maravilhosos. E sabe onde eu criei meus filhos? Dentro da igreja. É o local mais econômico, mais barato de se criar filho. Ei, vocês que ainda não têm filhos, permaneça na igreja. É o local mais barato, mais gostoso de se criar filho. Querido Deus, querido Pai, eu quero te render graça por estar aqui nesta noite, pelo escape, Pai. Oh, Senhor, como é bom, Senhor, como é bom saber que foi a tua mão que me resgatou. Tu sabe que a minha vontade não era mais de estar aqui. Não queria, Senhor, mais esta qualidade de vida. Meus pensamentos foram cegados pelas perseguições companheiras. Meus pensamentos foram, Senhor meu Deus, mudados por muitos e muitos que se dizem ser filhos e filhas de Deus. Mas aí, Senhor, eu pude conceder a mim mesmo que ninguém atrapalha ninguém. Era só o meu pensamento. Era fazendo, Senhor, mais ruim aquele povo que já não presta. Porque, Senhor, na tua presença, todo aquele que te busca, todo aquele que te ama, só faz o bem. Aqui está a tua igreja, Pai. Eu não sei a necessidade dela, mas eu sei que eu tenho um Deus que está assentado sobre o globo terrestre, neste momento, olhando para mim, olhando para todos eles, e dizendo: a providência está comigo, a providência está nas minhas mãos, a tua causa eu já assinei. Oh, Jesus! Pai, eu quero te render graça, Pai. Eu quero dizer, Senhor, que vidas que entraram aqui nesta noite, só o caco, vai sair daqui sabendo que o Senhor usa caco, que o Senhor une caco, que o Senhor dá vida, que o Senhor restaura, que o Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer. Por isso, Pai, eu creio, Senhor, piamente, que esse púlpito vai ser usado, Senhor, não para as pessoas dizer que queria ir embora. Pelo contrário, Pai, vão dizer que trouxeram alguém, vão dizer, Senhor, que receberam a benção, vão dizer, Senhor, que estão felizes na tua casa e que esse lugar, Senhor, será, ó Deus amado, o melhor lugar da vida de cada um de nós. Por isso, Pai, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, e aquele que crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Pastor Tiago.